Senhora Bela Condessa, filha de santo, onde nasceu? Senhora Bela Condessa, filha de santo, onde nasceu? Antes de receber o nome que tem hoje, esse caminho era conhecido como Estrada de Tapecerica. Era um antigo caminho de tropeiros, uma rua de chão batido onde as crianças podiam brincar à vontade, até tarde, sem receio algum. A rua passou a se chamar Imaculada no século XX e tornou-se reduto de tradições, cultura, arte, folclore. De geração em geração, moradores foram transmitindo seus conhecimentos e o espírito de união aos seus filhos, netos e vizinhos. A primeira peça desse quebra-cabeça histórico surge ainda no século XIX, por causa de uma imagem de santa quebrada e uma artista até então desconhecida. Aqui no convento Santa Clara, em Taubaté, Maria Conceição Frutuoso Barbosa fazia tarefas muito simples, ajudava na limpeza, tanto da capela do convento, como também das oficinas que aqui funcionavam. Nessas limpezas que ela fazia, nessas faxinas, um dia ela encontrou uma imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Essa imagem estava quebrada, faltavam alguns pedaços, e ela pediu então aos freis que permitissem que ela fizesse a restauração daquela imagem. Os freis permitiram e ela então levou a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição para casa e com argila lá do rio Itaim, ela refez toda a imagem. E a restauração ficou tão boa, que ela foi chamada para fazer outros trabalhos de restauração e cópias de imagens aqui no convento. A imagem da Imaculada Conceição, restaurada por Maria Frutuoso, não tinha um nicho na capela do convento Santa Clara. Então, ela pediu aos freis autorização para construir uma capela própria para aquela imagem. E com a ajuda dos freis e da comunidade, foi construída a primeira capela da Imaculada nesta região, inaugurada em 1909. A imagem foi trazida para cá e ficou. Em 1982, Taubaté foi atingido por uma grande ventania, um vendaval, muitas chuvas, e a capela que aqui existia desde 1909, ela desabou. Todas as paredes caíram, só sobraram o altar e a imagem da Imaculada Conceição, restaurada por Maria Frutuoso. Estava lá intacta, como está intacta até hoje. Em 1985, foi erguida uma nova capela, que é essa que nós estamos vendo aqui atrás. E então se manteve a Capela da Imaculada, a Rua da Imaculada, o bairro da Imaculada, a Festa da Imaculada. Nunca uma passagem coube tanto a uma gente. A gente da Imaculada se fez do barro, e do barro fez toda a sua gente. O nosso projeto surge em função de um compilado de informações que a figureira Josiane Sampaio decidiu transformar em livro. A filha da dona Anita Sampaio conta a história da sua família e, consequentemente, um pouco das histórias das demais famílias da Rua Imaculada. As histórias da rua, que emerge como reduto de mãos habilidosas que trabalham a argila com tanto amor e se consagra como centro de promoção do folclore na cidade de Taubaté, são histórias de todos. Então, nós buscamos alguns depoimentos para tentar transmitir esse sentimento de comunidade e pertencimento que os moradores daquele pedaço de chão taubatiano tão especial exalam mundo afora. Surgiu porque depois da Conceição Frutuoso, ela restaurou a Imaculada Conceição, que foi do convento, que caiu numa reforma que teve no convento, e ela caiu no chão e quebrou. Aí ela era uma mocinha nova, e ela falou que ela ia restaurar. Aí trouxeram uma carroça, a Imaculada na carroça, os pedaços. E a Conceição Virtuoso restaurou todinha ela
E depois, com o auxílio das pessoas, ela construiu a primeira igrejinha, a Imaculada. Eu tenho até a fotografia da igrejinha. Daí ela construiu a igrejinha e colocou a Imaculada ali. E daí foi com o tempo que passou a ser a Rua Imaculada, que antes era bairro Tapicerica. Era roça, tudo aqui. Quando eu nasci aqui ainda era roça. Com a restauração da Santa e a construção da capela, os moradores passaram a se dedicar cada vez mais à confecção de imagens de santinhos e figurinhas para presépios. Os moradores mais antigos contam que Conceição Frutuoso ensinava quem quisesse aprender. Ela é tida como precursora dos figureiros. Óbvio que o hábito de confeccionar pequenas peças de argila para enfeitar as casas já era prática de alguns moradores, mas o fato é que a partir da restauração da imagem da Santa Imaculada Conceição e da fama adquirida por Frutuoso, a prática passou a ser muito popular e desenvolveu-se entre as famílias. Assim, a tradição foi passando de geração em geração. A minha mãe falava assim, olha, tal dia a gente vai buscar argila. Eu não via a hora de chegar aquele dia. Por quê? Porque era longe, mas a gente ia tudo junto, né? Ia minha mãe, meu pai, minha irmã, a vizinha, filho da vizinha, e levava os meninos para ajudar, né? E a gente ia um atrás do outro na beiradinha da rua, assim. E quando chegava lá, a gente tinha que passar por baixo de uma cerca de arame, que a gente se machucava, tinha espinho no meio do mato. Aí a gente passava por baixo da cerca e daí tinha um morro, e lá embaixo era o rio. A gente pegava essa parte do coqueiro, que é a parte de baixo, que tem uma casca grande assim. Você vê, não é grande, né? Mas eu sentava ali dentro, naquele negócio, e descia o morro. Descia o barranco, né? Descia o barranco escorregando lá embaixo. Eu ia nadar, né? No riozinho lá, ficava brincando na água, nadando, enquanto os moleques estavam cavocando, procurando argila. Aí a minha mãe ficava no barranco, assim, no alto, e eles pegavam um pedaço da argila e davam para ela ver se a argila era boa. Ah, não, aqui tá cheio de areia, vai mais para frente. Aí eu procurava, tá muito cheio de mato, até que aqui tá bom, então vamos tirar daí. Aí ela guardava o ano todo esse saco de arroz, que é um saco plástico grosso. E ela levava tudo nesse dia. Daí eu falava para a mãe assim, mãe, dá aqui 2 sacos que eu aguento carregar 2. Aí daqui a pouco andava menos da metade do caminho. Mãe, não aguento, tá doendo meu braço. Aí o que a gente fazia? A gente escondia aquela argila no meio do mato e já aproveitava que só tava com um pacote, cortava aquelas folhas de mamona, que aquela é grande assim, né? Aí cortava o cabo e levava como sombrinha. Entendeu? Punha assim para fazer sombra no rosto e esse lado aqui é argila. E vinha embora, que nem a minha irmã falava, trabalho formiguinha, né? É um atrás do outro. A minha avó, ela gostava de pegar argila, colocava dentro de um pano, ela procurava assim, sempre um pano grosso, no caso jeans, né? E colocava a argila lá e batia com um pedaço de pau, sabe? E às vezes ela batia, jogava água, espirrava pra cara da gente, sabe? E era muito gostoso. Nossa, eu tenho muita saudade da minha avó, da minha mãe, né? As duas eram figureiras, né? Comecei dia 13 de setembro de 36. Eu tinha 6 anos. A minha irmã mais velha, que já faleceu, a Edith, ela que começou a fazer em casa, sabe? Que eu tinha 6, ela tinha 7, tinha 9 anos. E ela começou a fazer porque a minha tia, Maria, ela fazia. Papai tinha comprado uma lata de barro, que tinha uma senhora que vendia, que ia buscar o barro para as pessoas que faziam figura, e cobrava R$2.000 a lata de argila. Aí a gente começou a fazer, a gente fez um galo, e eu fiz uma garcinha, sabe? E daí nós começamos a fazer, e a mamãe levou no mercado Natal, e começou a vender, assim, só no Natal que vendia.
E daí começamos, fazia durante o ano aquelas pecinhas, aí depois no fim do ano a gente pintava, a tinta era uma tinta em pó, sabe? E tinha uma cola, eu tinha em casa guardado, até eu mostrava para as pessoas um pedaço de cola que era desse tamanho assim, uma cola marrom, sabe? Um tabrete. Eu tinha em casa, mas só que eu não sei se ainda tem. E daí eu comecei a gente cozinhava, tirava aquele caldo para temperar a tinta, para pintar as figuras, sabe? O papai fazia de cimento, aquelas molduras que antigamente as pessoas faziam nas casas, aqueles bichos, aquelas molduras, você sabe? Que fazia antigamente, há muito tempo, né? E o papai depois começou a fazer no barro também. Quando nós começamos a fazer a figura, o papai fazia também para nós, que a irmã dele fazia figurinha, né? Bichinho. E o papai também já fazia, mas já fazia peça grande, sabe? Aí foi que nós começamos a fazer. No dia que a Conceição Frutuoso foi internada para Santo Ângelo, a Edith começou a fazer figura, que foi dia 13 de setembro. Por isso que aguardou a Edith veio da escola e a Conceição tinha sido internada para Santo Ângelo, né? Que ela achou a lata de barro que o papai comprou por R$ 2.000. Começou, e aquele dia nós começamos a fazer a figura. Quando eu comecei a fazer figurinha, eu já tinha uns 8 anos de idade e minha avó morava no mesmo terreno que a nossa casa. Então a minha avó foi e me chamou um dia, ela tinha uns 50 anos, me chamou um dia para ajudá-la a pintar. Aí eu comecei a pintar as peças e quando foi um dia eu quis pintar do meu jeito, do meu gosto. Eu falei assim, avó, deixa eu pintar, pôr uma cor amarela aqui, um vermelho ali. Ela falou assim, não, senhora, você vai aprender então a fazer as suas peças e daí você pinta do jeito que você quiser. Eu demorei um pouco de tempo, não foi assim, imediato. Mas daí eu comecei a pintar minhas peças, não eram peças perfeitas, peças boas, era peça de criança, né? Eu era criança. Eu tenho sangue na minha argila. Porque a minha mãe, a gente não usava essas buchinhas, sabe? Essas buchinhas com água. Naquele tempo a gente não usava, a minha mãe não usava, ninguém usava. A minha mãe às vezes molhava o dedo na língua, entendeu? Molhava para alisar a peça, para deixar a peça bem lisinha. Então, e ela já, quando eu nasci, ela já era figureira. Então ela fazia isso grávida de mim. Então eu falo, eu brinco com as pessoas, eu falo isso. Eu fazia muito, era as trabalhadeiras. As trabalhadeiras, porque na nossa rua aqui, que era meio roça ainda, tinha uma mulherada que ia buscar lenha, sabe? Lá mais na roça, lá, no Morro da Preguiça, para lá, sabe? Então, havia as mulheres carregando a feixe de lenha, com a foice na mão, assim, sabe? E socando pilão, que a minha avó, a minha tia, irmã da mamãe, ela gostava muito de socar pó, sabe? Pó de café, sabe? E então, eu comecei a fazer socando pilão, carregando o feixe de lenha na cabeça. Conforme a pessoa fazia, que eu era criança ainda. E eu comecei a fazer assim. Cheguei a fazer 40 profissões. Daí eu já fazia costureira, lavadeira, passadeira com fogo, com ferro de carvão. Porque no meu tempo ainda era ferro de carvão, sabe? É como se fosse meu filho mesmo, um filho meu. E sabe o que acontecia também? Agora não tem acontecido tanto. No tempo que tinha movimento, né, que a gente ia para as feiras e a casa figureira lá lotada, você sonhava com tal peça, principalmente presépio. Você sonhava com aquele presépio, vou fazer um presépio assim, a cachoeira caindo aqui, e aqui a gruta, e fazia aquilo. A chuva,
essa chuva que nós fazia de Angola. Essa foi a minha irmã que inventou a Cândida, sabe? A minha irmã, um dia ela pegou o arame e começou a fazer assim, enganchado. Eu olhei e falei, parece uma chuvinha. Aí ficou a chuvinha, chuvinha de pavão, chuvinha do santo quê. Essa galinha aqui, ó. É a galinha de Angola com as angolinhas penduradinhas, né? A gente pendura as angolinhas aqui também. Porque antes eu comecei a fazer com 4 pecinhas, que eram, entre aspas, minhas galinhas eram meus 4 filhos, que era a galinha e as chuvinhas. Depois eu fui aumentando e tal. Chegou até a sair no catálogo da Sutaco, que viajou para a Europa. Vai lá fazer então para ver. E a dor nas costas? Né? Que às vezes quando você está ali entretida, você esquece de comer, de beber, de ir no banheiro, porque você está ali, você quer terminar aquilo logo. Às vezes o corpo não está aguentando mais. Aí eu e minhas irmãs costumam dizer, quando começa a cair da mão, é porque está na hora de descansar. Em toda a tradição familiar, o conhecimento é transmitido para as crianças desde pequenas. Não é diferente com a argila. Elas começam como brincadeira, até que elas vão aperfeiçoando as suas próprias técnicas e se desenvolvendo na arte de criar figuras. E depois de muitos anos comercializando as suas peças no chão do Mercado Municipal de Taubaté, o trabalho dos figureiros finalmente começa a ganhar reconhecimento e projeção. Tudo começou quando eles eram chamados de santeiros, que eles faziam peça o ano todo para vender no Mercado Municipal de Taubaté. E vendia as pecinhas no chão, não tinha barraca, não tinha nada. Até que um dia apareceu lá no Mercado Municipal um tal de professor Rossini. Esse professor Rossino era diretor do Museu do Folclore de São Paulo. Aí, aos poucos, ele levava a peça para lá e foi movimentando um acervo de peças. De repente, ele colocou lá para mostrar só. Aí o povo começou a comprar. Isso é no tempo da Luísa, da minha mãe, da Cândida, da Edith. E o povo começou a comprar e... como é que fala? Aí ele começou a promover a exposição, feira. Aí foi quando começou a movimentar a história dos figureiros, que até então era na Rua Imaculada, de chão batido, né? Chão de terra, não tinha aquele movimento, aquela coisa. Aí levou nós para fazer a exposição lá no museu, e daí foi um sucesso, sabe? Que quase não existia, né? E aí a gente começou a fazer, aí começou a vir gente. Aí começou a gente ficar mais conhecido, começou a vir mais gente de fora para comprar figura em casa. Aí nós começamos a vender durante o ano, sabe? Aí apareceu loja, tudo. E daí foi assim que a gente começou. Aí nós saíamos muita exposição, eu saí mais de 80 exposição. Aí chegava lá, estava cheio de gente esperando nós, sabe? Precisava fazer propaganda. Aí vendia tudo, figura, era uma gostosura. Até para Brasília nós fomos, sabe? Até a Anitta foi para Brasília. Eu falei, Anitta, ela tinha as crianças tudo pequenas, sabe? Aí já tinha a mais velha, a mais nova, a irmã da Josiane. Era pequenininha. Era tudo... A Josi parece que já trabalhava, não me lembro mais. Eu sei que ela tinha a criançada, né? Ela falou, mas não sei fazer figura de gente, só sei fazer bichinho. Eu falei, não tem... Eu ensino você. Aí vai em casa. Aí ela vinha todo dia em casa e levava aquelas... não sei no que ela levava, da caixa de papelão, acho. Assim, a figurinha que ela fazia em casa. E eu fui ensinando ela, sabe? Ensinando ela a fazer uma coisa ou outra, figura de gente. Na época tinha a Sutaco, que é a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades. A minha mãe já era cadastrada lá. E daí a gente se cadastrou também, minhas irmãs todas. A minha irmã, uma da mais nova, o número dela é 3.000 e pouco. Hoje o número de artesão do Sutaco tem mais de 100 mil.
Então foi bem no começo, né? E a Sutaco vinha de caminhão, aqueles caminhão fechado, para comprar peça nossa para vender em São Paulo. Mas era uma coisa linda, maravilhosa de se ver. E naquela época, que eu não podia sair para trabalhar, que tinha meus filhos pequenos, nossa, eu fazia peça que nem minha avó, fazia o ano todo, porque eu sabia que a Sutaco vinha. A Sutaco ajudou muito a gente, na parte financeira e na parte de divulgar também. Né? Aí depois apareceu o Revelando São Paulo, daí eu ia fazer estágio em outros lugares em São Paulo. Então eu falava, onde é que você mora lá em Taubaté, Josi? Como é que é a sua vida? Ela falou, eu moro na Rua Imaculada. O quê? Você mora na Rua das Figureiras? As figureiras já eram famosas, de acordo com a Luísa Cândida, que elas que viajavam mais, porque elas não tinham família, assim, não tinha marido, não tinha filho, então elas podiam viajar. Elas levavam peça, no caso da minha mãe, que não podia ir, que tinha 7 filhos pequenos, mais ou menos, né? E complicava um pouco. Então a Luísa que levava peça de todo mundo, falou, eu moro lá, sim. Você conhece a figureira? Eu falei, conheço a minha mãe, minha avó, mas era uma festa, você precisa ver que gostoso que era isso. Quer dizer, o reconhecimento do trabalho delas que já vinha há anos, né? Não foi de uma hora para outra que começou isso. Muita gente vem pela primeira vez e fica encantado. Falando, há muitos anos que eu quero vir aqui. Teve uma senhora uma vez, aqui de Taubaté, que foi para Venezuela, entrou numa loja de antiquário e ela está lá olhando, viu um pavãozinho, né? Viu um pavãozinho, não sei que tamanho, um pavãozinho assim, mais ou menos. E olhou assim, era a única coisa diferente. Ela falou assim, ai, que lindo. E queria comprar. Aí o dono do antiquário falou para ela assim, não, isso aí eu não tá vendo, isso eu ganhei, veio do Brasil. E de uma cidade chamada Taubaté. A mulher começou a chorar. Falei, da onde? De Taubaté. Nossa, é a minha cidade, eu sei onde é esse espaço, eu nunca fui lá. Isso já aconteceu várias vezes, né? E daí ela veio contando essa história pra gente. Uma mulher ficava em lágrimas. Eu falei, nossa, mãe, que isso? Mesmo conhecidos Brasil afora, eles continuavam a fazer sua arte nos quartinhos de suas casas. Com um espírito de comunidade muito raro de se ver, essas pessoas se ajudavam e se cuidavam. Ensinavam uns aos outros a arte do barro, acolhiam e muitas vezes levavam as peças de outros para serem expostas. Eles percorriam feiras pelo país inteiro e aqueles que não podiam viajar por conta de filho pequeno, casa, trabalho, sim, porque apenas as figuras não pagavam as contas. Era necessário uma segunda renda para cuidar dos filhos. Então, aqueles que viajavam, eles levavam todas as figuras de todos os figureiros, expunham, vendiam e traziam o dinheiro das vendas para seus colegas. Daí um dia minha mãe falou para Luísa, esse espaço, que era tudo na casa dela, que ela levava as peças tudo para lá, é muito pequeno, bem que a gente podia arrumar um espaço só para os figureiros, porque o povo vinha na casa da gente sem horário, sem nada, os turistas, né, excursões, tudo vinha. Aí elas foram um dia conversar com o prefeito, e o prefeito prometeu fazer um espaço para a gente. Só daí a primeira gestão dele não conseguiu. Aí era outro prefeito, o outro prefeito também saiu, aí ele voltou. Quando ele voltou, elas foram lá de novo. Aí foi a primeira vez que ele atendeu, assim, com mais tempo, sei lá, já tinha feito bastante coisa pela cidade, né? E passou. Mas quando ele terminou de fazer a casa do figureiro, que a gente não sabia, que era um segredo dele, um presente pra gente, a minha mãe já havia falecido. Segunda gestão, ele ganhou, segunda vez. Aí foi que ele começou a fazer a casa do figureiro. Aí ele fez a casa do figureiro, aí eu inaugurei a casa, daí eu chamei as pessoas que já faziam, sabe? Que trazia em casa para vender, tudo, chamei tudo lá na casa do figureiro. Aí comecei uma casa, o Caio
é tio da Thaís. Eu, o Caio, o Décio, a Edith e a Cândida. Comecemos. Aí depois foram chamando, já veio um, já veio outro. E as pessoas que vinham em casa comprar figura, eu já levava para casa dos figureiros, sabe? Daí para pôr o nome da casa do figureiro. Porque tinha que ter um nome, né? Só casa, né? Tinha que ter. Aí eu pensei, eu quero pôr o nome de uma pessoa que ninguém saiba. E a Conceição Frutuoso não era conhecida, sabe? Porque ela morreu há muito tempo. Então, a Conceição, eu queria pôr o nome da Conceição. Mas eu não tinha uma fotografia dela, nada. Só sabia da vida dela, porque ela foi amiga da mamãe, das minhas tias, sabe? Aí eu pensei, vou procurar uma fotografia dela. Aí saí, Igrejinha Imaculada, ninguém mais sabia de nada, né? Vou para o outro lado, ninguém mais sabia de nada. Aí eu andava procurando, sabe? Uma pessoa que soubesse, que tivesse uma fotografia dela. Falei, meu Deus, eu preciso de uma fotografia dela. Aí contaram para mim dessa sobrinha, era filha de uma sobrinha dela. Aí foi lá, achou umas fotografias desse tamanho dela, sabe? Aí ela mandou fazer uma grande e me deu para mim. Foi aquela que tem na casa do figureiro, sabe? Maria Cândida Santos, a irmã da Dona Luísa, se inspirou na lembrança dos pavões que via enquanto passeava com seu pai, ainda criança, pelo Parque Dr. Barbosa de Oliveira, em Taubaté, para criar essa obra de arte. Em 1979, a Sutaco, Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, ela promoveu um concurso para escolher o símbolo do artesanato estadual. E o pavão da Dona Cândida foi o escolhido. O pavão azul, ele representa o folclore da cidade de Taubaté. E assim, de concurso em concurso, elas foram ganhando notoriedade e títulos. E daí passou um tempo, acho que faz uns 2 anos, antes da pandemia, veio uma moça lá na casa do figureiro e falou para mim assim, eu sou de Brasília. Eu falei, ai, que bacana, que a gente recebe gente de tudo quanto é lugar, né? Daí ela falou assim, eu vim aqui porque eu que cuidei do processo de uma de vocês para mestre figureira. Eu falei, sou eu. Eu vim aqui por causa de você, então, porque eu vim aqui conhecer o trabalho. Eu estou indo não sei para onde lá e viu que eu cuidei de tudo. Falei, puxa, que obrigada, né? E você me ajudou a ser a primeira mestre figureira de Taubaté. E isso para mim é um orgulho, que a minha mãe queria muito que eu fosse professora. E eu fui professora de uma coisa que ela amava, que era modelar argila. Agora nós somos, junto com o Sebrae, aquele selo da identificação geográfica. Já teve 2 reuniões sobre isso e a gente já está estudando, fazendo a documentação, que é muito burocrático, para a gente ter o selo da identificação geográfica. Isso vai valorizar muito, muito mais o nosso trabalho. Mas não era só de trabalho que toda a gente da Imaculada vivia, não. Brincadeiras, cantigas de roda, música, dança, causos e até superstições foram moldando a tradição folclórica da Rua Imaculada. E tudo começou com a igrejinha. A Rua Imaculada era conhecido como o bairro do Itapecerica, que continua lá embaixo no Marlene Miranda. Entendeu? Então era a Rua Itapecerica. Com o tempo, depois que entrou a igreja antiga, a igreja que caiu, depois de um tempo, virou Imaculada Conceição, que é o nome da santa, que está lá na igreja nova, depois de 82, é a mesma santa. Eu estava grávida do meu primeiro filho, e eu dormi nesse quarto aí da frente. E as minhas irmãs também, minha mãe já havia morrido, meu pai dormia lá no quarto dos fundos.
Aí lá para 5 horas da manhã eu ouvi um vento forte, como se tivesse um subio lá longe assim. Eu levantei, fui lá chamar meu pai. Chamei meu pai e eu tinha sonambulismo quando eu era criança. Aí eu chamei meu pai, falei, pai, vai chover. Estou ouvindo um vento lá longe. Aí meu pai falou assim, meu pai pensou que eu estava sonâmbula. Falei, não, vamos dormir, e veio e me trouxe para a cama. Quando ele chegou aqui na minha cama, o telhado onde ele estava dormindo desabou. Eu considero isso um milagre. O desabou, que é telhado sem forro, né? O telhado desabou. E daí a gente ficou com medo, com muito medo, porque 5 horas da manhã, chegando quase 6 horas, estava um breu, parecia que o mundo ia acabar. A gente ficou mas com muito medo. Eu lembro que eu trabalhava numa loja na cidade, e daí foi escurecer, foi clareando, e eu desci para ir trabalhar. A rua ainda era de chão batido, ainda era de terra. Eu desci e olhei para o lado da igreja, estava tudo no chão, menos a Santa. A Santa continuou intacta, porque tinha aquele... Ai, meu Deus, uma proteção de ferro, nicho, né? Que protegeu a Santa. Mas foi uma coisa incrível, incrível, incrível. Depois de algum tempo, eles construíram essa igreja que está lá hoje. Eu nasci nessa casa, não nasci nem no hospital, sabe? E como eu participei de tudo desde o começo, desde a minha infância, quando não tinha nenhum carro que vinha aqui para cima, né? Que a gente começou. E a gente, na hora de dormir, minha mãe falava assim: lava pelo menos o pé para dormir, porque estava todo mundo com o pé cheio de poeira da rua, e brincava até se acabar mesmo. Né? Essas brincadeiras antigas que eu coloco no meu livro é tudo que eu vivi. Então a Rua Imaculada tem importância muito grande na minha vida. A Rua Imaculada não era uma rua asfaltada, nada, era uma rua de chão batido. E à noite a gente ia brincar na rua com as criançadas da rua, né? Não tinha carro, não tinha nada, tinha algumas casas na Rua Imaculada. E a gente brincava na rua de noite. A gente brincava várias brincadeiras de criança na época, como pique-pique, pega-pega, amarelinha. E a minha favorita era a Dona da Rua, que aí juntava aquelas crianças tudo assim e ia: Senhora Bela Condessa, filha de santo, onde nasceu? E aí continuava. Aí passava do outro lado, passava do lado de cá. E a família, minha mãe, minha avó, ficava na calçada observando tudo aquilo. Certo dia, uma senhorita muito da festeira, que aprendera a tocar acordeon, resolveu que ia fazer uma quadrilha. Mas uma quadrilha bem caipira mesmo. E foi assim que começou. A festa foi assim. Aí eu já trabalhava na fábrica, né? E eu gostava e gosto de acordeon, sabe? Só que, infelizmente, eu não tenho mais o acordeon, eu dei para minha sobrinha. Comprei o acordeon, fui aprender, sabe? Com o Bonani. E eu fui aprender com ele lá na casa dele, lá no Bom Conselho. Aí eu cismei de fazer uma quadrilha, porque eu sempre gostei de festas, sabe? E gosto até hoje. A frente da minha casa, lá na Rua Imaculada, era grande, sabe? A casa, depois nós reformamos, puxamos um pouquinho mais para cá. E a casa era da altura da rua, só que com asfalto, tudo, aí a nossa casa ficou lá embaixo. E, então, no terreiro nosso ali era grande, sabe? Não tinha garagem, nada, né? Então, nós fizemos a quadrilha em 1960. Nós fizemos a primeira quadrilha, bem caipira mesmo, sabe?
Aí nós saímos para a rua, aí fizemos uma quadrilha linda, sabe? E daí tinha um senhor que morava perto de casa, chamado Joaquim Monteiro. Ele tinha um carro de boi. Aí nós saímos, enfeitamos bem o carro de boi, né? E saímos com a noiva. Ah, e o noivo era o Cassimiro Galvão, que é esse que mora. Ele agora é advogado, sabe? E ele era um noivo. Aquela calça grudadinha assim, pega porco, sabe? O mutinão do pai dele, eu acho que é. E daí fizemos essa quadrilha, primeira, em 60, dentro do terreiro da nossa casa, da minha casa lá, 654. Porque eu não deixava morrer a festa, sabe? Aí, quando foi em 64 e 65, tinha um senhor que era dono de circo, que estava morando ali embaixo, sabe? Numa casa ali embaixo. E ele fez ele então pegou a festa e fez, sabe? Foi uma festinha boa, sabe? Daí eu dancei na quadrilha dele e tudo, sabe? Aí ele fez 64, 65, 66, todo mundo largou. Ninguém fez. Peguemos de novo, eu com o avô da Thaís, de novo, o Gasparino. Aí peguemos, e o Ilho também. A nossa turma pegou outra vez. Aí trouxe aquela banda, não sei se você viu falar, da banda Epaminondas. Bonita, era 18 componentes, né? Eu sempre fiz qualquer coisa na festa, né? Eu fiz um presépio vivo. A Thaís tinha 7 anos. Ela foi a nossa senhorinha, carregando uma bonequinha assim. Eu e a Anitta, mãe da Josiane, cismemos de fazer a dança da fita. E a gente brincava as brincadeiras normal que toda criança tem, que era o pega-pega, esconde-esconde, essas coisas. E tinha as festas, né? As festas juninas que a gente falava, que agora a gente fala festa folclórica, né? E tinha a dança da fita, que a Luísa, minha mãe, ensinava a gente a dançar. Era muito gostoso a gente trançar a fita no mastro, né? Eram 12 crianças, cada 3 tinha uma cor, né? E eram daquele pano que brilhava, sabe? Era aquele rosão, aquele amarelão, gema, era bonito de ver as crianças. Tinha uma moça que vendia no mercado aquelas cortinas de tira de plástico. E eu comprei 2 cortinas, emendei uma na outra, os fios, assim. E a Anitta arrumou uma madeira, sabe? Assim, bem alto, assim, acho que tinha uns 2 metros e pouco de altura. E eu arrumei o pau da fita, sabe? Aí a Anitta mandou um senhor que morava lá embaixo fazer uma caixa de madeira, grande assim, com buraco no meio para nós colocar, sabe? E daí nós fizemos, então, o pau da fita, sabe? E daí saímos de casa em casa, por aí, arrumando menina, mas menina de 7, 8 anos. Eu tenho a fotografia delas. Belezinhas, sabe? As menininhas. Aí ensaiamos as crianças, né? E eu comprei um disco, eu tenho lá, se não der o fim, está lá em casa ainda. Um disco das Patotinhas. Você viu falar nas Patotinhas? Que é brinquedo de roda, né? E era bonito que as crianças dançavam conforme era a música, sabe? E fizemos, ensaiamos, fomos lutando para ensaiar, ensaiamos
E daí nós fizemos a dança. Nossa, com essa dança nós saímos. Eu levei até para São Paulo essa dancinha. Aí, das primeiras festas, que veio o palanque grande, que já estava com a goré, tudo, ficavam os guardas lá, né, tomando conta. Eu ainda dava o café do meu bolso, o café para eles, sabe? Eu ficava sempre fazendo as coisas para servir para eles. Cada um na frente da sua casa fazia o que queria. Eu punha alguma comida para vender, bolinho caipira. Comida assim, não típica, mas uma coisa assim, nosso, que era só nosso. Que sabia, né? Que sabia que era nosso. Por artesanato, a gente não tinha casa figureira, a gente montava uma barraca para colocar as figurinhas. Assim os anos foram passando e a quadrilha junina da Dona Luísa se tornou a festa do folclore da Rua Imaculada, que já não comporta mais barracas de bambu enfeitada com bico de papagaio, pelos próprios moradores que montavam as barracas nas portas das suas casas. Hoje a Prefeitura Municipal de Taubaté toma conta da festa, que está cada vez maior e mais bonita. Enquanto isso, depois de um tempo, já tinha a Casa do Figureiro. E a Casa do Figureiro é um espaço mais aberto. A Prefeitura resolveu fazer a festa lá embaixo. E desde então a festa tem sido lá embaixo, lá onde é a Casa do Figureiro, que tem mais espaço. Aí veio o Almir Sater, sabe? E era muito gostoso. Devido à pandemia, tá tudo parado. Eu fico engasgada, às vezes não consigo responder, sabe? Porque eu lembro da minha família, da minha mãe, da minha avó, minhas irmãs são todas figureiras. O meu irmão que faleceu também era figureiro. Então isso está muito ligado na nossa família. Na minha família já completou 100 anos de história. E desde que completou 100 anos de história que eu quero escrever um livro sobre isso. Mas nunca dava certo. Agora, se Deus quiser, estamos no caminho. De todas as recolhas de histórias que fizemos, de tudo que a gente leu e tudo que ouviu, o que mais nos toca e o que mais deveria ser enaltecido é que essa comunidade se fez exatamente assim, em comum unidade. O senso de pertencimento de um para o outro, o incentivo, a amizade, o cuidado, o carinho, o respeito pelo outro, pelo trabalho do outro, o senso de coletividade que fez da Estrada de Tapecerica a Rua Imaculada e a Casa do Figureiro. Não existe história da Josa sem a Arlete, sem a Anitta, sem Cândida, sem Benê, sem Luísa, sem Conceição. Uma história pertence a outra história, porque elas se fizeram juntas. Desde as avós que começaram a fazer figuras e as faziam ao longo do ano inteiro, para estender os lençóis no chão do mercadão e poder vender na época de Natal. Até os netos das figureiras de hoje que começam, que dão os seus primeiros passos na arte do barro. Se essa rua falasse, se essa rua pudesse ensinar as outras ruas esse espírito de coletividade e respeito, com certeza teríamos uma Taubaté muito melhor, um mundo melhor. Se você fizer um negócio que você não gosta, não adianta. Isso, eu acho que isso é em toda profissão, né? A gente não consegue viver da arte, mas não consegue viver sem ela também. Que o dinheirinho da figura sempre chegava na hora certa. Quando já tinha a Casa do Figureiro, nós éramos 14, então a gente dividia o plantão, né? Que era pouca gente. E às vezes quando vendia alguma coisa lá, qualquer um deles ia correndo trazer o dinheiro para mim. Muitas vezes aconteceu de eu estar aqui em casa e não ter o raio do dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Daí eu pensava assim, vou lá no figureiro. Quem sabe deu uma... Sempre tinha.
Sempre tinha. Eu passei muita necessidade com meus filhos, mas fome eu nunca passei, graças à profissão de figureira. Senhora Bela Condessa, filha de santo, onde nasceu? Senhora Bela Condessa, filha de santo, onde nasceu?